Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estar com vocês em mais um momento em que nós vamos partilhar a palavra de Deus. Nós estamos numa semana muito maravilhosa. O nosso coração está cada dia mais incendiando de alegria, porque é a semana de Pentecostes. E você está fazendo a novena de Pentecostes? Você está aí na expectativa do trido de Pentecostes? Vamos todos juntos? Porque hoje nós vamos acompanhar Paulo entregando a sua vida. Paulo, um homem cheio do Espírito Santo. O que um homem é capaz de fazer quando está cheio do Espírito? E o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 17 a 27, vai nos responder isso. Naqueles dias de Mileto, Paulo mandou um recado a Éfeso, convocando aos anciãos da igreja. Quando os anciãos chegaram, Paulo disse-lhes: Vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio das provações, que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Insisti com judeus e gregos, para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus nosso Senhor. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém, nem sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que de cidade em cidade o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas de modo nenhum considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contando que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, porém, tenho a certeza de que vós não vereis mais o meu rosto. Todos vós, então, os quais passei anunciando o reino. Portanto, hoje eu dou testemunho diante de todos vós. Eu não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Filhos, nós estamos diante de Paulo. Paulo é um homem tomado pelo Espírito Santo. Ele já não faz a sua vontade. Paulo, ele tem a sua consciência limpa de que ele anunciou aos judeus, aos gregos e a todos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não teme o que pode acontecer com ele. O grande temor que Paulo tem é de ser omisso e de não ter feito aquilo que ele deveria fazer. É esse o grande temor do verdadeiro cristão. O que a gente deve temer não é a fome, não é a perseguição, não é a dor. O que nós devemos temer é se nós não estamos omitindo aquilo do qual, como cristão, nós devemos fazer. Paulo, ele está abrindo o seu coração, está indo para Jerusalém. E ele não está falando aqui em livramento, que ele vai agora passar um tempo de paz. Não, ele está falando que o Espírito adverte, que está o aguardando cadeias, prisões, sofrimento. E Paulo, ele não deixa o desânimo tomar conta do seu coração. De modo nenhum considero minha vida preciosa para mim mesmo, contando que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor. O que Paulo quer? Ele quer fazer aquilo que Deus ordenou. Aconteça o que acontecer, não importa se isso vai gerar prisão, se isso vai gerar açoite, se isso vai gerar o que for de mal. Ele não está desamparado. Paulo está amparado pela verdade. Por isso, cristãos que se dizem verdadeiros apaixonados por Cristo, que ficam aí pregando um evangelho somente de vitória, um evangelho somente de coisas boas, de falsas profecias. A gente tem que parar de achar que o evangelho tem que se adequar a nós. Não podemos viver. Isso não é uma ação do Espírito, é totalmente ação da carne. Pessoas que quando começa a aparecer qualquer tribulação, não, que Deus vai tirar, que isso não aconteça contigo. Pare de ficar dizendo para as pessoas que não vai acontecer. Quem somos nós? Às vezes o Espírito Santo está experimentando, que a gente vai passar por provas.
Então, para mostrar que nós temos o Espírito Santo, se algo acontecer na nossa vida é porque Deus permitiu. E porque nós também temos a capacidade de suprir toda dor, todo sofrimento com a graça de Deus. Então, Paulo está aqui se despedindo e dizendo: talvez vocês nem vão me voltar a me ver mais. Isso, sabe por quê? Porque a sua vida está sob ameaça. Por quê? Porque ele está fazendo a vontade do Pai. Mas ele está ali para combater o bom combate. Está ali para guardar a fé e para anunciar a verdade. E você? A que ponto você chegaria para anunciar a verdade? Este é o Dia a Dia com a Palavra. Não deixe de se inscrever na nossa página. Você que ainda não nos conhece, essa página foi feita para a evangelização a todos aqueles homens e mulheres de boa vontade. Dê aquele like, deixe o seu comentário, eu estarei rezando por todos vocês. Coragem, ânimo de Jesus. Eu venci o mundo. Que o Senhor te abençoe e te conceda uma semana cheia do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.